Oh, você está chegando em 2020? Seja bem-vindo. 2020 começou e já está jogando na sua cara 1 bilhão de coisas em poucos dias. E vários acontecimentos importantes já marcaram 2020. A gente pode estar à beira de uma terceira guerra mundial, mas isso não para a grande engrenagem do mundo do hardware. E as empresas já começaram os anúncios e revelações de produtos para 2020 durante a CES. E a AMD fez vários anúncios, inclusive aquele que você estava esperando. Sim, esse mesmo que você estava aguardando e que todos os rumores diziam ser possível o anúncio durante a CES. Qual é ele? Não sei, é você que estava aguardando. Equipado com o renomado sistema de RGB Redragon Chroma, o Dark Ariman combina bom gosto e construção única nas suas laterais Chroma, alinhado a desempenho e o padrão ABNT2, feito especialmente para o mercado brasileiro. Ele é compatível com o software de iluminação RGB e criação de macros, tecnologia exclusiva ao termo DIY, um sistema de remoção de switches para fácil manutenção, 19 modos de iluminação RGB, incluindo modo de personalização individual de teclas, sistema NKey Rollover para anti-ghosting em 100% das teclas e teclas ou termo Blue. Conheça o Dark Ariman pelo link na descrição. Se você faz parte do seleto grupo de pessoas que não acompanham a conferência da AMD durante a CES, eu não culpo você, afinal boa parte da conferência foi a boa e velha encheção de linguiça e nós acompanhamos aqui a live toda, que teve mais de 1 hora de duração, pelo menos a nossa live, mas a apresentação da AMD, que durou por volta de 1 hora, trouxe algumas revelações e deixou muita gente decepcionada, não apresentando alguns produtos que todo mundo dava como certa revelação durante a CES. E essa decepção toda pode esconder alguns importantes anúncios que foram feitos durante a conferência. Por isso nós vamos fazer aqui um compacto para vocês e trazer as principais informações que, mesmo para quem acompanhou a live, pode ter passado um pouco despercebido, já que ela estava meio monótona e todo mundo só estava querendo ver os produtos que eram rumores antes da conferência. Dentre os anúncios que passaram meio despercebidos estão os monitores FreeSync, mais especificamente as classificações do monitor FreeSync. É bom lembrar que lá atrás nós tínhamos apenas monitores FreeSync e basicamente é isso, dentro de uma gama de vários modelos tudo era FreeSync e você não tinha muito como saber quais eram os recursos ou qual a diferença de um monitor FreeSync de entrada para um monitor topo de linha. Agora são 3 classificações de monitores, sendo desde o básico até o mais premium e passando pelos recursos disponíveis neles. Essa classificação é válida tanto para monitores desktop como para notebooks com GPUs NVIDIA e com GPUs AMD. Sim, você não ouviu errado, com GPUs NVIDIA também nos notebooks e você vai entender um pouquinho mais para frente o motivo disso. Um dos anúncios mais interessantes que nós tivemos durante a conferência foi o de uma placa de vídeo. Infelizmente não foi a placa de vídeo que todo mundo esperava, na verdade foi uma que todo mundo meio que já aguardava e faz tanto tempo que a gente está falando dessa placa que é quase como se ela já tivesse sido lançada. A RX 5600 XT. A AMD finalmente revelou a placa. Ela chega custando $279, que é basicamente o preço da GTX 1660 Ti, e segundo a AMD ela traz 20% a mais de desempenho do que a sua concorrente. Ainda segundo a AMD, a sua outra concorrente, a 1660 Super, fica cerca de 15% atrás no desempenho, mas é bom lembrar que a 1660 Super custa $229 e não 279. A RX 5600 XT traz ainda um TDP de 150 watts, consumindo 33% menos que a RX 590 e trazendo 42% mais performance. E confirmando os rumores, a RX 5600 XT traz mesmo 6 GB de memória GDDR6, o que é bem curioso, já que nós temos a RX 5500 trazendo versões de 4 e 8 GB e logo acima a RX 5700 com versões apenas de 8 GB. Então é uma placa intermediária entre a 5500 e a 5700 que traz 2 GB de memória a menos. Faz pouco sentido dentro da lineup da AMD, mas faz muito sentido dentro do mercado, já que basicamente todas as suas concorrentes trazem 6 GB de memória. Nós temos a GTX 1660 Super, a GTX 1660 Ti com 6 GB e quem sabe futuramente uma 1660 Ti Super, mas a AMD acabou optando por 6 GB nesse modelo, que é bem ok na verdade, já que nós temos outras placas que saem bem com essa quantidade de VRAM. A placa será lançada no dia 21 de janeiro, estará disponível provavelmente custando mais caro do que os 279 anunciados, mas não deixa de ser um anúncio interessante e chega mais competitiva do que a RX 5500. Basta ver qual vai ser o movimento da NVIDIA para que nós tenhamos um pouquinho mais de disputa nesse meio campo. Tomara que seja com reduções de preços.
E falando em reduções, a AMD também anunciou a sua nova geração de processadores Ryzen, os Ryzen 4000. Mas não são os Ryzen 4000 para desktop, são os Ryzen 4000 para mobile. Então, já era esperado que a AMD traria suas APUs Renoir e ela foi anunciada, a nova linha de processadores para notebooks e APUs. Na conferência, a AMD aproveitou para anunciar os seus notebooks ultra finos em parceria com as fabricantes, que trazem até 2 vezes mais performance por watt do que a geração anterior. Em alguns gráficos de desempenho apresentados no palco pela AMD, nós vemos os Ryzen 4000 batendo os i7 de 9ª geração mobile e também os gráficos integrados da 10ª geração dos processadores Intel Mobile. Os Ryzen 4000 terão terminações H e U, sendo H de alto desempenho e U as versões econômicas. Os processadores com terminação H trazem os Ryzen 5 de 6 cores e 12 threads e os Ryzen 7 de 8 cores e 16 threads, enquanto que os modelos U trazem o Ryzen 3 com 4 cores e 4 threads, Ryzen 5 com 6 cores e 6 threads e 6 cores e 12 threads e os Ryzen 7 apenas em versões com 8 cores e 16 threads. Além disso, teremos também os Athlon com 2 cores e 2 threads e 2 cores e 4 threads com um TDP de 15 watts. Dentre os destaques dos produtos apresentados no palco com os processadores Ryzen Mobile, nós tivemos versões como, por exemplo, esse da Asus, que além de trazer um Ryzen 7 4800HS, também traz uma combinação curiosa com a RTX 2060 ou GTX 1660 Ti e um monitor FreeSync. Sim, nós sabemos que são compatíveis as placas NVIDIA com os monitores FreeSync e como é um notebook meio que basicamente só AMD, exceto pelo fato da placa de vídeo, nós temos um monitor FreeSync. É interessante ver também que nós temos uma aplicação diferente dos LEDs. Não temos RGB, mas a Asus resolveu trazer uma inovação apresentando um painel de LED traseiro atrás do seu notebook. Para que você vai usar isso, fica aí na sua criatividade. E a AMD também falou um pouquinho sobre as suas versões mobile das RX 5500 e 5600. Foi bem rápido e bem pouco, na verdade só falou que teremos disponíveis em alguns modelos de notebooks, como esse da Dell que foi apresentado no palco. Também falaram rapidamente sobre um novo recurso que vai fazer um equilíbrio entre a utilização dos processadores e das placas de vídeo, onde haverá um equilíbrio no uso e no consumo, onde em aplicações que necessitam mais de GPU, toda a energia será jogada para esse lado, para um overclock, e quando nós temos aplicações que necessitam mais do uso de CPU, a energia será puxada para o lado do CPU para aumentar a performance nesse tipo de aplicações. Os notebooks com essas tecnologias começam a chegar já esse ano e esse é um dos grandes anúncios durante a BGS. BGS aonde? É CES 2020? Pode parecer um anúncio menos importante, afinal nós já estamos na 3ª geração ou na 4ª geração dos processadores Ryzen para notebook e nós vemos várias promessas desde a 1ª geração, enquanto que poucos modelos de notebooks com Ryzen acabam chegando no mercado e quando chegam acabam sendo suprimidos pela concorrência, seja em preço, seja em performance ou por qualquer outro recurso extra. E então pode passar um pouquinho despercebido porque a gente já ouviu falar muito de notebooks Ryzen, nada dos Ryzen chegarem e fazerem frente aos processadores da Intel no mercado mobile, mas essa nova geração traz uma eficiência energética muito grande em relação à geração anterior e conforme nós vemos nos gráficos, ou pelo menos nas promessas que a AMD fez, nós teremos um desempenho a nível de desktop nos notebooks e com um consumo e dissipação de calor bem menores. Esses são pontos bem importantes, assim como a já citada economia de energia, eficiência energética. E, bom, é importante lembrar que a Intel não está conseguindo suprir os seus parceiros com os processadores de 14 nanômetros, muito menos com os processadores de 10 nanômetros que sequer chegaram ao mercado ainda. Então essa é a oportunidade que a AMD tem de virar o jogo no mercado mobile e de repente emplacar toda aquela revolução que ela fez nos desktops nos notebooks. Mas o que todo mundo deu atenção e que na verdade não faz tanta diferença para a grande maioria dos usuários foi para o Threadripper. Nós tivemos o anúncio do mais poderoso Threadripper lançado para desktops domésticos. Nós estamos falando do Threadripper 3990X com 64 cores, 128 threads. Exatamente. Quantas instâncias do Minecraft dá para abrir com 64 cores, 128 threads? Não sei. O processador vai ter um clock base de 2.9 GHz, um boost para 4.3 GHz e tem nada menos do que 288 MB de cache.
é insano. Em relação ao desempenho, ele fica muito à frente de um i9-9900K, de um 10980XE da Intel, ou mesmo dos processadores Threadripper já lançados, com uma pontuação multithread na casa dos 25 mil pontos no Cinebench, o Game of the Year, para quem tem processadores, principalmente AMD. Do palco, a AMD aproveitou para mostrar o desempenho do seu processador, rodando, adivinha o que? Games. Mentira, para mostrar a renderização em tempo real, e nós vimos uma renderização do filme Terminator, onde o processador da AMD enfrentou ninguém menos do que um Dual Xeon de 20 mil dólares. E como já era de se esperar, ou não, talvez você não esperasse por isso, mas o processador da AMD terminou meia hora antes do que o processador Dual Xeon, ou do que os dois processadores da Intel super caros. O Threadripper chega custando, adivinha quanto? Tá no nome, 3.990, é para combinar com o nome. Que bacana, hein? 3.990 dólares, o que em conversão direta aqui para o Brasil deve dar uns 39.990 reais. É uma revolução, sem dúvida, mas não deixa de ser bem caro e não dá para culpar exatamente a AMD, porque a gente brinca por aqui, mas a AMD não é a instituição primeira de caridade AMD. A AMD é uma empresa e faz bastante sentido que se eles não têm concorrência, eles cobrem o preço que eles bem querer. E é o que a AMD pode fazer agora, algo que a Intel poderia fazer no passado e que a Intel fez no passado. Então sim, a AMD Intelzou, e isso não é sinônimo de ser boazinha ou mazinha, e sim do sinônimo de falta de concorrência. Sabe o que nós não tivemos durante a CES 2020? A tão aguardada RX 5900 XT ou RX 5800 XT, eu já nem sei mais qual que é a nomenclatura que vão utilizar ou que não vão utilizar. Isso porque, apesar dos vazamentos e rumores sobre a placa que deve fazer frente à RTX 2080 Ti, nós não tivemos nenhum tipo de anúncio durante a conferência. A AMD simplesmente não falou absolutamente nada sobre essa placa, porque ela pode ou não existir, e mesmo que ela exista, pode ser que a AMD não esteja interessado em lançá-la, já que a Nvidia prepara a sua terceira geração das RTX, vamos chamar de terceira geração, fiquei meio confuso porque na verdade nós tivemos as RTX e as RTX Super, mas vamos chamar de segunda geração das suas RTX, e as RTX 3000 chegam em 7 nanômetros e causando um bom estrago segundo os rumores. Então talvez, só talvez a AMD não queira lançar a sua Big Nave para logo em seguida já tomar uma surra fenomenal das RTX 3000 com uma RTX 3080 Ti ou mesmo com uma RTX 3070. Então, por hora, nada de uma Big Nave, nada dos Ryzen 4000 para desktop, e isso meio que já era esperado. Isso deve ficar, talvez, para um evento futuro que envolve games, onde a AMD costuma trazer anúncios desses produtos voltados para, adivinha o quê? Games, exatamente. Mas é importante lembrar que esse tipo de rumores tem que ser levado com um pinguinho de sal. Na verdade, tem que levar com um caminhão de sal, assim como os dados de desempenho apresentados pelas fabricantes. Como a gente comentou aqui na live, a AMD não costuma apimentar demais os seus dados, ou seja, a gente não precisa esperar uma grande diferença de desempenho, nem pegadinhas escondidas ali no desempenho, então a gente deve esperar algo bem próximo para os notebooks e para a RX 5600 XT, que não deve chegar aqui no lançamento, mas quem sabe, acenda a tua vela aí para a RX 5600 XT, quem sabe chegar por aqui. Mas eu quero saber de você, o que você mais curtiu na conferência da AMD, ou qual foi a maior frustração, o que você estava esperando que não apareceu? Vocês ainda acreditam numa RX 5900 XT ou numa 5800 XT? Vocês estão interessados nos processadores para notebook da AMD? Será que a AMD simplesmente vai continuar lançando processadores sem fazer a tal revolução nos notebooks, ou nós teremos finalmente uma rival à altura? Deixa aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se você... acho que não pedi para você curtir o vídeo, mas se você curtiu o vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!